Excelente o vídeo, está muito bonito. Eu não tinha visto essa versão nova ainda. Parabéns aí ao pessoal do IDEF. Muito legal. Então, vamos lá. Nós estamos aqui agora com 20 participantes, então acho que nós já podemos dar andamento, né, na abertura oficial aqui do nosso evento. Então, mais uma vez aqui, gostaria de agradecer a professora Hela Gochevski, que é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio, pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito pela Johann Wolfgang Goethe, Universidade lá de Frankfurt, doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora de Direito Tributário, Compliance e Governança Corporativa em curso de pós-graduação, sendo autora de vários livros e artigos relacionados à área, sócia fundadora da Savera e Gochevski Advogados, e com grande experiência aí na área de Compliance e Governança Corporativa. Então, professora, por gentileza, com a palavra. Muito obrigada pela apresentação e pela introdução, Carla. Fiquei impressionadíssima de conseguir dizer meu sobrenome, é impossível, são muitas consoantes juntas, então eu já começo de emocionada. Obrigada mesmo pelas palavras. Imagina, Mais uma nós que vez reitero agradecemos. o meu agradecimento ao convite feito pelo IBEF e parabenizo por todas as ações que o IBEF está fazendo. Não conhecia essas ações e parabéns pelo desenvolvimento que está sendo gerado e pela disseminação de conhecimento, porque isso o nosso mercado precisa e precisa muito. E hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre o pilar igualdade de gênero dentro do contexto de ESG, dentro do contexto de governança corporativa e compliance. Uhum. Queria compartilhar com vocês aqui um material, mas eu acho que Sim. não está habilitado para mim a possibilidade... Ah, está aqui, ó, compartilhamento de tela. Não estava aparecendo antes, agora apareceu. Ótimo. Vou compartilhar e já seguimos. Só um detalhe, esqueci de comentar aqui, professora. Quem quiser fazer perguntas ao longo da exposição, então peço que faça pelo chat, né? Depois, ao final da exposição, a gente vai ler essas perguntas e também, ao final, a gente vai abrir a possibilidade das pessoas perguntarem diretamente, a gente ter uma interação maior com a professora, tá bom? Compartilha. Ele só tem essa função de compartilhar a tela inteira. Deixa eu botar aqui no modo apresentação. Agora ficou bonitinho. Isso. Todos estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Então, beleza. A gente tem aqui o escopo de conversar de uma forma mais leve, mais ampla, dada assim, a amplitude do público participante, que vai desde o pessoal que está iniciando na sua carreira até aqueles que já têm uma senioridade mais avançada. Então, eu procurei construir esse nosso tema, esse nosso desafio de trabalhar com a perspectiva de diversidade de gênero, fazendo uma introdução mais suave sobre o tema em si, para que depois a gente possa entrar efetivamente nas particularidades e desafios do dia a dia atrelados a essa questão, tá? Então, eu gosto muito, e quando eu dou aula de governança corporativa, eu costumo utilizar essa foto, e é uma frase que foi atribuída ao Elon Musk, dizendo que tudo bem a gente colocar todos os ovos dentro de uma mesma cesta, desde que a gente controle o que acontece com essa cesta. E, no fundo, quando a gente começa a trabalhar com governança corporativa, e compliance, obviamente, dentro da perspectiva de prevenção de risco, nós começamos a ter um controle efetivo do que acontece com essa cesta. Se nós olhamos da perspectiva da empresa, quando a gente institui um programa explicitando quem vai ser responsável pelo quê, quem vai assumir determinadas funções e quais requisitos para isso, cria as políticas que a empresa vai efetivamente implementar relativas ao compliance, faz, obviamente, uma avaliação de risco efetiva, apontando onde pode ter problema para poder tomar medidas que evitem que esse risco aconteça, a empresa começa a controlar essa cesta com os ovos que ela efetivamente tem. Mas não só da perspectiva da empresa, esse controle da cestinha é promovido pelos programas de governança corporativa e compliance, mas também quando nós temos olhares externos.
Quando nós pensamos no público e a gente quer captar mais cliente ou quer trazer relevo para a nossa marca, o público precisa ter segurança de que essa cesta é um ambiente seguro para ele dizer, eu sou cliente dessa marca, eu sou fiel a essa marca, porque eu sei o que acontece do ponto de vista de estrutura, é uma cesta segura. Quando essa empresa vai captar financiamentos, se ela tem um programa de governança corporativa e políticas de compliance efetivamente funcionais, efetivas, não apenas para fins de divulgação, né, que copia do site do outro e diz assim, eu tenho um programa aqui, ela consegue fazer essa captação com maior facilidade. E, ao mesmo tempo, isso vai dando estabilidade para que a empresa possa permanecer ao longo do tempo. Então, eu gosto dessa associação de governança corporativa e compliance com a cesta onde estão os ovos, porque justamente são essas medidas preventivas e organizacionais que vão definir se nós estamos diante de uma entidade segura ou não. Uma empresa pode ter essa cestinha lá perto da quina da mesa, ou pode ter uma mesa bamba e a cesta vai cair, ou nós podemos estar diante de uma estrutura sólida, porque essa estrutura nos é dada a conhecer. Então, o IBGC trabalha com um conceito de governança corporativa que diz que governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo relacionamento com o sócio, com o conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e demais partes interessadas. E essas demais partes interessadas, me parece que têm um peso bastante grande para o tema que a gente vai desenvolver, porque quando a gente fala de uma perspectiva de gênero, nós não estamos só querendo entender relação de propriedade e gestão. A gente também quer mostrar valores que a empresa se propõe a seguir. Então, por que e para quem a gente faz governança corporativa? Para que a gente vai pensar em uma política de inclusão na empresa ou de uma política de diversidade, de uma política de igualdade dentro da empresa, se isso efetivamente não vai gerar um resultado econômico final? Poderia ser uma pergunta bastante direta essa, né? Por que eu vou fazer investimento nesse sentido, ou por que eu vou me esforçar nesse sentido, se no final do dia interessa custo versus valor de mercado? E, na verdade, se a gente ampliar um pouquinho a nossa perspectiva, nós podemos, por meio desses programas de governança corporativa e compliance, de fato, agregar valor na prestação de serviço que nós estamos fazendo e no produto que nós estamos vendendo. Por quê? Primeiro ponto que me parece bastante positivo e que é apontado na maior parte dos estudos realizados por empresas que são obrigadas a fazer reportes de governança corporativa, percebe-se que uma empresa com um programa robusto, ela vai conseguir atrair e manter colaboradores. Uma empresa que não tem essa preocupação, ela provavelmente vai ter uma rotatividade de colaboradores maiores, e os seus bons colaboradores, que talvez até não tivessem, sim, imediatamente vontade de sair da empresa, se receber uma proposta de igual salário em uma empresa que defenda valores que são mais aderentes à forma como este colaborador vê o mundo, ele vai tentar, sem maiores problemas, mudar de empresa. Segundo, reputação e marca. Uma empresa que tem essa preocupação com fenômenos de diversidade ambiental, toda essa perspectiva trazida pela ESG acaba agregando valor à sua marca e, consequentemente, fidelizando clientes em relação à marca. Eu não sei se vocês acompanharam, mas agora no início do ano foi publicado um estudo bastante interessante mostrando a fidelização de um cliente em relação à marca. Quando nós vamos até o supermercado e a gente escolhe 1 litro de leite para comprar, para trazer para casa, faz diferença a marca que nós estamos comprando? É 1 litro de leite, em tese poderia ser qualquer marca, mas às vezes nós temos preferência por uma marca. O que nos faz não mudar de marca se o mesmo litro de leite é um pouco mais caro do que o da marca concorrente?
Na maior parte das vezes, resposta dos entrevistados foi adesão aos valores protegidos por aquela marca. Não é porque o gosto é melhor, não é porque isso dá mais status, não é porque, enfim, sempre comprou daquela marca e vai continuar comprando mesmo que esteja um pouco mais cara. Não. É identificação com os valores efetivamente portados por aquela marca. E a partir do momento em que esses valores divulgados por aquela marca não corresponderem às práticas que a marca adota, as pessoas estariam dispostas a não mais comprar daquela marca, com, eventualmente, problemas de escândalos, né, assim, assédio sexual e assédio moral que acabam sendo divulgados em internet, ou, eventualmente, políticas discriminatórias. Mesmo o Carrefour, que é um grande supermercado, teve, durante um tempo, um decréscimo de pessoas efetivamente circulando em suas lojas para comprar, logo após aqueles incidentes atrelados a racismo. Então, alguns estudos mostram que essa fidelização em relação à marca, ela está bastante atrelada com os valores que a empresa se diz defender. Além disso, por que a gente vai fazer um programa de governança corporativa? Eu já entendi, eu tenho marca, eu posso atrair trabalhadores, reter bons talentos, mas se nós temos estabilidade na nossa cestinha, fica muito mais fácil nós fazermos captação de investimentos. E, por fim, nós passamos a ter que nos preocupar, em um passado recente, com divulgação, reports, de indicadores financeiros, que a gente já conhecia, já estava acostumado, e de indicadores não financeiros. E esses indicadores não financeiros, eles trazem preocupação para a gestão da empresa. Vejam, se nós pegarmos o contexto brasileiro, que atualmente a CVM obriga as empresas a prestarem aquela declaração do pratique ou explique. Ainda não está tão explícito quanto outros indicadores, que a gente vai ver logo mais à frente, mas mesmo no pratique ou explique, hoje adotado aqui no Brasil, as empresas são obrigadas a colocar o número de trabalhadores, promoção de trabalhadores, se teve acréscimo ou decréscimo. Então, tem informações que não são quanto de dinheiro está envolvido, mas que vai criando um certo raio-x da empresa. Uma pesquisa que foi feita pela FGV, que eu achei bastante interessante, que inclusive vai ser citada logo mais à frente, ela mostra que existe uma relação entre grau de senioridade, desenvolvimento das práticas de ESG versus ter ou não ter uma mulher no seu conselho de administração ou num cargo de liderança. Então, as empresas que têm maior maturidade em ESG acabam tendo um olhar de diversidade de ter uma mulher participando no conselho ou em um alto cargo de gestão. Agora, como é que a gente chega nessa informação se a informação ter ou não ter mulher participando no conselho nunca for questionada? A gente pode saber que a empresa A tem um grau maior de maturidade do que a empresa B. Mas se em nenhum momento for questionado, você tem mulher no seu conselho? Você tem algum representante do público LGBTQIA+? Acho que assim, não esqueci nenhuma sigla que compõe. Se a gente não fizer essa pergunta, a gente não vai saber. Se a gente não fizer a pergunta, nos seus cargos de liderança, tem alguma mulher com filhos? A gente nunca vai saber se a maternidade ou a paternidade, eventualmente, a pergunta até poderia ser, tem algum pai ou mãe solteiro, né, compondo? Se a gente não fizer a pergunta, a gente não tem o dado, e se a gente não tiver o dado, a gente não consegue fazer o cruzamento de informações. Porém, na medida em que essa pergunta é feita e que esses dados são divulgados, a empresa acaba demonstrando para o seu público, para os compradores da sua marca, para o mercado financeiro, qual é a sua estrutura. Uma empresa que responde, não tenho nenhuma mulher
compondo o conselho, nem um quadro de direção, ela é uma empresa que provavelmente vai ter um reflexo negativo com o público por uma informação que não tem nada a ver com a finança, com o produto, com o resultado final. E sim de posicionamento de mercado e de como o público vai aceitar ou não essa informação, tá? Não só do ponto de vista da aceitação pública, mas aqui abrindo um parênteses, quando a gente coloca elementos de diversidade, raça, gênero, LGBT, nós passamos a ter um olhar diferente sobre a mesma realidade. E isso acaba, muitas vezes, oxigenando e trazendo boas decisões para a empresa. Então, não é só um dado para mostrar para o público, e sim, efetivamente, acredita-se que a diversidade tende a levar a decisões melhores, tá? Por que a gente passou a tratar igualdade de gênero num passado recente e por que nós passamos a nos preocupar com esse tipo de indicador? Tem ou não tem mulher no conselho? Tem ou não tem negros e negras integrando cargos de gestão? Tem ou não tem um CEO, um CFO, um VP, mulher no quadro da empresa? Essas preocupações com esse tipo de indicador, ela surgiu, não digo que surgiu, isso acaba sendo resultado de uma necessidade prévia, mas ela foi explicitada com maior veemência pelas Nações Unidas, quando lá em 2015 se discutiu essa criação da Agenda 2030, e nós tivemos, então, 7 itens que estão voltados para um desenvolvimento sustentável. E esses 17 itens, tem um desses 17 itens que é igualdade de gênero. Igualdade de gênero significa que nós precisamos, para viabilizar um desenvolvimento sustentável, que as empresas acabem dando tratamento igualitário, e talvez a melhor palavra não fosse nem igualdade, embora ela seja a mais comum, mas, no mínimo, equitativo, né? Por que é importante essa igualdade? Ser igual não é simplesmente tratar todo mundo do mesmo jeito? Todo mundo que está no mesmo cargo tem o mesmo tratamento, tem o mesmo salário, passei a régua, mesmo bônus, resolvi o problema. Por que a gente não consegue resolver o problema com este passei a régua tratando todo mundo igual? Porque igualdade não é uma coisa tão simples. Tem um livrinho que eu gosto muito, e esse é o tema que vai ter aqui logo mais na frente, mas eu vou adiantar ele porque me parece que vai nos ajudar a compreender melhor o que vem depois. Tem um livrinho chamado Teoria da Igualdade Tributária, de Humberto Ávila. Se a gente esquecer a segunda parte do livro, que fala da parte tributária, e focar só na primeira, que fala em igualdade, a gente percebe que ele trouxe clareza, e ele é citado pelo STF na maior parte das vezes em que há uma discussão sobre igualdade, em que ele diz que igualdade, ela pressupõe uma determinada discriminação, ela pressupõe um tratamento diferenciado, porém, não é um tratamento diferenciado arbitrário, ele é um tratamento diferenciado na medida em que existe uma finalidade que nós estamos buscando atingir. Então, nem todos são exatamente iguais, a depender da finalidade. Se nós pegarmos essa gravura que está aqui, e esse é o ponto que me parece interessante, se nós dissermos assim, eu vou dar café para todos os meninos, eu preciso criar algum critério diferenciador para os meninos que estão aqui nessa fotinho? Nenhum. Para a finalidade de ganhar café, são todos meninos, são todos iguais. Agora, se eu disser, eu vou dar R$10 para quem narrar o jogo que está acontecendo atrás do muro para mim. Esses mesmos meninos, eles estão em condições de igualdade? Não. Não, porque mudou a finalidade daquilo que está sendo posto. Então, igualdade, ela depende da determinação de um fim e, consequentemente, dos meios que nós vamos viabilizar para que essa equidade seja alcançada. Porque, inclusive, se nós olharmos para essa foto, a forma de viabilizar a equidade foi colocar um livrinho embaixo de cada um, né? Assim,
Quem precisa de mais altura ganhou mais livrinho, não. Agora, se para esses meninos ganharem o livrinho, eles tivessem que comprar o livrinho, e nem todos têm dinheiro, eu posso até ter um critério diferenciador e posso até ter viabilizado o meio é livro. Mas como é que a gente adquire esse livro? Então, quando a gente vai pensar em políticas que envolvam igualdade e equidade dentro da empresa, nós precisamos pensar na finalidade que nós pretendemos alcançar, na dificuldade percebida para alcançar essa finalidade, portanto, necessidade de diferenciação. Em que momento um homem vai ser diferente de uma mulher para uma determinada finalidade? E quais são os meios de apoio que a gente vai viabilizar para que a mulher possa estar, naquele momento, na mesma situação que o homem? Então, entender a finalidade, o meio e o mecanismo para viabilizar isso são pontos igualmente importantes. Voltando aqui para onde nós estávamos. Foi por meio destes Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, explicitados pela ONU em 2015, que nós começamos a desenvolver mecanismos de report, preocupações como essa que eu explicitei. Quantas mulheres estão no conselho, quantas mulheres estão na diretoria? Se nós pegarmos o total pago para todos os trabalhadores da empresa, qual é o montante total pago para homens, qual é o montante total pago para mulheres? A gente pode ter diversas funções e entender como é que está essa repartição de renda, entender critério de bônus e questionar esses critérios. Então, a partir dessa necessidade, começaram a surgir perguntas que nos viabilizam cruzar dados, tá? Esse cruzamento de dados e essa explicitação de elementos que não são elementos financeiros, eu não vou comprar o leite A porque ele é o mais barato, eu vou comprar o leite A porque eu me identifico com a marca que o leite A promove. E isso vale para roupa, para relógio, para joia, para posto de combustível, isso vale para qualquer segmento com o qual a gente se relacione. Nós podemos ter as nossas preferências e usualmente elas vão estar atreladas aos valores que aquela marca nos traz. Se nós não tivermos identificação com uma marca em função de valores, então nós vamos optar pelo preço. E aí a gente cai numa mera discussão de preço, tá? Então, eu gosto dessa percepção de que negócios sem propósito, marcas que não tenham essa agregação com determinados valores, não tem mais um espaço significativo de crescimento. Porque se ela não está protegendo valores, ela está exposta a altos riscos de impactos reputacionais. Se ela não vai proteger a igualdade, ela está exposta a pessoas chegarem no seu Instagram, no seu LinkedIn e divulgarem o tipo de situação que estão enfrentando dentro daquela instituição. Ela está exposta a escândalos de trabalho escravo, ela está exposta a escândalos que deveriam ter sido previamente cuidados, tá? Então, quais são os desafios que nós temos nessa perspectiva mulher versus homem dentro do mesmo ambiente de trabalho? Porque o nosso foco agora é falar perspectiva de gênero. A gente pode deixar todas as desigualdades agora de lado, né? Assim, desigualdades raciais, desigualdades de integração do público LGBTQIA+, a parte final, né? Pensar 2 segundos. Por que quando a gente fala nessa desigualdade homem e mulher, ela é marcante e ela é objetiva? Não é um problema de querer criar cotas e resolver. Existe uma diferenciação socialmente evidenciada pelo Global Gender Gap Report, tá? Calcula-se que nós precisamos de 132 anos para conseguir equalizar essa diferença econômica e de aceitação de mulheres em cargos de liderança, em cargos de CEO, em cargos de conselho de administração, até que a gente consiga atingir um nível de equilíbrio participativo homem-mulher. Dado o crescimento dos últimos anos, eles projetam que se a gente continuar no tipo de crescimento que a gente tem, a gente ainda precisa de 132 anos para que
ser homem ou ser mulher para um cargo não faça diferença. É bastante tempo. É um problema que a gente precisa, enquanto humanidade, resolver um pouco mais rápido que isso. 132 anos é muito tempo, tá? Isso acaba sendo perceptivo, comprovado, até por outras pesquisas, e foi isso que eu trouxe. Então, veja, a XP Research de 2022 apontou que, apesar de avanços e incrementos, a gente tem que 15% das mulheres estão em posição de liderança em empresas de capital aberto no Brasil. Além disso, dentre as 477 empresas listadas na B3, menos de 1% de quase 450 empresas possui uma mulher como CEO. E apenas em 7% de mulheres presidem os conselhos. Onde tem mulher no conselho, dentre as que estão ali, dificilmente a gente vai encontrar uma mulher no cargo de presidência de conselho. E aí vem uma provocação que a mim incomoda muito. Não sei se incomoda vocês. Mas será que nós não temos mulheres qualificadas para exercer essa função? Sim. Não tem mulher qualificada para ser presidente de um conselho de administração? Não tem conselheiras profissionais suficientes no mercado para que se tenha um número um pouquinho maior do que 15%? Falta profissional? Ou falta aceitação do mercado? Falta naturalizar no mercado? Não é uma questão de eu quero receber a mesma coisa que o homem recebe numa função similar à nossa, que já é um problema em muitas empresas. Mas quando a gente começa a olhar só o número matemático, a gente percebe, putz, aqui tem um problema mesmo, né? Aqui existe uma falta de representatividade. Imagina se nesse cruzamento de dados a gente perguntasse qual é a representatividade de mulheres negras. É possível que a gente chegasse muito próximo de zero, tá? Sim, é possível. Ser mulher é difícil, ser mulher negra é muito mais difícil, ser mulher negra trans é extremamente difícil. E a gente precisa naturalizar isso. Isso precisa entrar dentro da agenda da empresa de entender que mulheres são tão capacitadas quanto homens para exercer determinados cargos e que esses números precisam mudar. Então, vejam, aqui no Brasil, mulheres ocupam, em média, 11,5% dos assentos de conselhos de administração em empresas de capital aberto, contra 20,6% da média mundial. Então, além de já ser pequeno na média mundial, no Brasil é ainda menor. A gente precisa trabalhar em cima desses dados. Eu gosto muito dessa frase da VP da L'Oréal, que ela diz assim, eu jamais trabalharia num lugar em que eu tivesse que brigar diariamente por direitos básicos. O empoderamento da mulher e a diversidade é simplesmente bom senso e uma estratégia de sucesso para todos, não apenas para elas. Se a gente tem diversidade, a empresa tende a ter sucesso, os nossos produtos tendem a ter uma maior aceitação no mercado, e nós conseguimos gerar empoderamento feminino para corrigir aqueles números distorcidos que a gente acabou de ver anteriormente, tá? Essa entrevista que consta aqui, ela é de 2022, tá? Foi um questionamento feito para lideranças, né? Uma pesquisa de mulheres na liderança, e aí foi mostrando o que consta nessas agendas de liderança. Ou seja, a empresa na qual você está, ela está focada, ela tem uma agenda para proibição de discriminação de gênero, a maioria até colocou que sim, ó, 88%, 86%. Tem campanhas internas de conscientização sobre a importância de valorização do trabalho da mulher, tem estímulo à criação de grupos para reduzir o preconceito e diminuir estereótipos, tem treinamentos facultativos sobre linguagem ou esses vieses de preconceito e discriminação, tem política ou prática e trata questões atinentes ao tema à medida em que são sugeridas? Olha a diferença entre a primeira pergunta e a última.
Você está numa empresa que tem proibição de discriminação em razão do gênero? Claro que sim. Mas tem uma política prática que trata esse problema quando ele surge? Sim, mais ou menos. Então, às vezes a gente vê que o papel é bonito, e tem a política, e está na internet, e todo mundo fala, e na hora que acontece, nem tanto, tá? Depois vieram perguntas a respeito de práticas na liderança, a respeito dessa exposição. Então, são perguntas que a gente acaba podendo utilizar, dado que a nossa conversa aqui é para ser uma conversa até de troca de ideias, de troca de perspectivas. As perguntas que estão aqui podem servir de lição de casa para nós, para a gente ver como isso está sendo endereçado dentro da nossa empresa. Nós temos uma política aqui para proibição de discriminação, tá, mas a gente está fazendo algum tipo de campanha interna, a gente está dando efetividade para isso? O ano passado não foi feita nenhuma, né? Vamos tentar fazer uma esse ano? A gente começa a rever os nossos instrumentos e as nossas práticas a partir de questões que nós não estamos acostumados a nos fazer. Então, vejam, quando este estudo que eu mencionei para vocês, que foi feito pela FGV, inclusive tem o linkzinho do artigo que foi publicado pela FGV nesse sentido, e eu cito porque a pesquisa realizada é uma pesquisa importante, porque gerou o cruzamento de dados que a gente não teria acesso se fosse de outra forma. Esse estudo evidenciou que, dentre as empresas pesquisadas, aquelas que tinham mulheres participando do conselho em cargo de liderança, tinham um nível maior de maturidade no desempenho dos seus programas de governança corporativa e compliance dentro dessa perspectiva ESG. E ao perceber isso, as lideranças femininas destas empresas foram questionadas no seguinte sentido: por que você acha que a sua empresa tem um score maior, tem um nível maior de amadurecimento do seu programa? E aí a primeira coisa que aparece são características pessoais. Por que uma empresa que tem mulher na sua gestão tende a ter um melhor resultado em práticas de ESG? Características pessoais. O primeiro ponto que trazem, assim, olha, eu tive que superar muitos preconceitos para estar numa posição de gestão. Logo, quando eu olho para quem está abaixo, eu consigo ter um nível de acolhimento e uma percepção melhor do que precisa mudar dentro do processo da empresa, porque eu sofri até eu chegar aqui. Segundo ponto, que muitas vezes a gente acredita ser um diferencial, o que muitas mulheres apostam. Muitas mulheres apostam que elas precisam se masculinizar para estar em um ambiente profissional. Precisa falar mais duro, precisa, né, se portar com mais veemência em respostas, precisa ter um posicionamento 100% firme, muitas vezes já prontamente diz, não vou casar, não vou ter filhos, vou me dedicar só para o trabalho, porque eu sou livre, leve e solto, que nem assim, eu preciso dizer isso para mostrar que eu vou poder entregar tanto quanto um homem poderia entregar estando nesse cargo. E quando se falou nessas características pessoais de empresas que têm um programa cuja maturidade em termos ESG é melhor, mostrou exatamente o contrário. São mulheres que exercem liderança, que estão conduzindo essas empresas, mas que não abriram mão de ser mulher, não precisaram se transformar em algo parecido com um homem, não precisaram abrir mão da sua personalidade. Existe um acolhimento diferente, existe um trato e um posicionamento levemente diferente, o que não implica em menor lucratividade, em qualquer outra coisa do ponto de vista financeiro, mas implica em uma consciência diferenciada no tratamento com os demais colaboradores da empresa, que é ligeiramente diferente entre homens e mulheres. Elas não precisaram mudar quem elas são, e isso gerou um score maior para a empresa. E aí a gente entra para a diversidade. Olha como a diversidade gera isso. Se as mulheres precisarem se transformar em homens para fazer parte de um conselho de administração,
Então, nós continuamos com homens mais homens, só que com roupa diferente ou com cor diferente. Se a gente quer diversidade, então a mulher ela não precisa mudar o seu aspecto mulher para fazer parte de um cargo de liderança. Ponto número 2, entendimento sobre desempenho de ESG. ESG está atrelada com indicadores que não são indicadores diretamente financeiros. Meio ambiente, todo lado social, que não entra só a igualdade de gênero, mas entra a inclusão e todo o tratamento pessoal dentro da empresa, a mulher tende a ter uma compreensão de relevância dessa temática maior do que um raciocínio lógico-matemático que talvez os homens estejam acostumados a fazer quando estão em cargo de liderança. E, consequentemente, no item 3, elas passam a trabalhar com indicadores relevantes, que não necessariamente é o indicador financeiro que nós estamos acostumados a ver quando a gente fala em cargos de alta liderança de empresa. Então, vejam, ter mulher em cargo de liderança dentro da empresa, obviamente capacitada para exercer aquele cargo de liderança, e não simplesmente uma mulher que foi posta naquele cargo para gerar uma estatística, mas ter uma mulher habilitada num cargo de liderança gera um reflexo positivo para fins de ESG, mostram os resultados dessas pesquisas que cruzaram dados de grandes empresas versus composição da sua liderança, tá? E aqui vem um emaranhado de boas práticas que podem ser refletidas dentro da realidade das nossas empresas para ver se há necessidade de algum ajuste ou não. Primeiro, ter uma política de paridade salarial, ou pelo menos conseguir nessa paridade salarial acomodar as diferenças. Lembra a figura com os livrinhos embaixo? Bom, se eventualmente nós temos uma mulher competente, mas que tem determinadas limitações pessoais, bom, tem filhos que precisa levar na escola e todos os dias ela não consegue estar às 8 horas na empresa, ela vai chegar às 8h30. Eu consigo acomodar essa diferença? Eu consigo explicitar essa diferença em uma política que valha para ela, mas para outras pessoas na mesma situação? Gente, a gente pode ter um pai solteiro que passe pela mesma situação de ele ter que fazer isso. E cada vez mais a gente tem isso, que é ótimo, porque isso acaba gerando uma percepção de necessidade diferente, vai generalizando a necessidade, não é uma necessidade da mulher, acaba sendo uma necessidade de todos os colaboradores. Mas ter uma política de paridade salarial e acomodar eventuais diferenças, criando esses livrinhos para que todos possam ter, de fato, paridade salarial, exercendo o mesmo tipo de função, instituir práticas que dificultem, que conscientizem discriminação e assédio. Tem pessoas que não têm um filtro, não têm, nasceram sem o filtro. Então, nós precisamos construir filtros nos colaboradores que estão dentro da empresa que não têm esse filtro, seja de assédio moral, sexual ou discriminação. Esses filtros, eles precisam ser construídos. Eu acho que hoje nós temos uma consciência muito mais avançada nesse sentido de aceitação do outro com as suas diferenças do que nós tínhamos, talvez, há 20 anos atrás. Então, a gente precisa ajudar essas pessoas a construírem os filtros que elas não têm. E, por isso, a gente tem que reprimir essas práticas de discriminação e, por outro lado, dar treinamentos, criar eventos, criar conscientização para prevenir que essas práticas aconteçam. O terceiro ponto, me parece também bastante relevante, é o de incentivo de diversidade nas contratações. Porque, às vezes, aparece 3 ou 4 candidatos igualmente qualificados para uma vaga. E logo vai depender da preferência pessoal, basicamente, do entrevistador ou daquele que efetivamente tem o poder de decisão na mão, para definir dentre os 3 ou 4 quem ele vai escolher. Agora, se nós tivermos uma política que incentive a contratação de mulheres grávidas ou com filhos, se nós tivermos uma política de contratação, um incentivo, não necessariamente colocar isso no papel por meio de uma política, mas um incentivo de contratação de pessoas que não correspondam a atributos físicos perfeitos. A gente não precisa de Barbies e Kens dentro da empresa.
A gente precisa de pessoas que gerem identidade, que gerem vinculação com a empresa, que tenham essa ligação. E que podem ter deficiências físicas, e que podem ser gordinhos, baixinhos, altas, magras, loiras, negras. Quanto mais diversidade, melhor. E a gente tem que parar de presumir que mulheres não têm aptidões para realizar determinadas funções. Essa presunção é péssima. Mulher não tem capacidade para fazer trabalhos que envolvam força. Mulher não tem capacidade para desenvolver trabalhos que sejam muito lógicos, matemáticos, né? Por quê? Mas existe um preconceito nesse sentido. Eu, como tributarista, vivo isso tantas vezes. A pessoa me olha pela primeira vez e acha, não, isso é tributário, né? 2 mais 2, tem certeza que... Não, não funciona dessa forma. A gente tem que parar com essas presunções, porque elas não se sustentam, tá? E, por fim, criar programas de liderança feminina. Gente, tem tantas mulheres, e isso é triste de ver, meninas, gente recém-formada. A gente coloca lá determinados requisitos, olha, eu procuro alguém que tenha essa qualificação. Se um homem olha e diz assim, metade eu consigo, bora lá, vou me candidatar, vou para a entrevista, vou batalhar aqui. A menina olha aquela lista e ela faz assim, check, check, check. Lá no finalzinho ela vê uma que, mas meu inglês não é tão bom, meu inglês não é avançado, ele é intermediário. Acho que eu não tenho capacidade para me candidatar. Quantas, é triste de ver, quantas não acreditam no seu próprio potencial? Dentro da empresa, cada um de vocês, tenho 100% de certeza, tem muitos talentos femininos. Quantos desses talentos estão sendo desperdiçados por não ter uma formação de liderança, de voz, de empoderamento, de vontade de se manifestar quando vê as coisas acontecendo? Então, as empresas, elas precisam investir também em criar um programa de liderança feminina. Se nós queremos abreviar aqueles 132 anos, se nós queremos que as mulheres cheguem no conselho de administração, essas pessoas precisam começar se envolvendo em programas de liderança, porque senão ela não vai chegar no conselho de administração. Então, a gente precisa trabalhar com esses pilares que ajudem a empresa a se posicionar no mercado e a construir um ambiente que efetivamente promova essa integração em prol da igualdade de gênero. Eu trouxe aqui, o material vai ficar disponível, vocês podem olhar depois, tá? Nós temos um framework do World Economic Forum, esqueci em português, deu um branco, Fórum Econômico Mundial, que tem um questionário, tem uma estrutura para valoração, para criação desses dados, para mostrar o que está sendo olhado, porque às vezes a gente precisa entender o que está sendo olhado para que a nossa empresa possa se posicionar bem. Vale a pena a gente olhar esse framework, olhar as perguntas que estão sendo feitas para a gente conseguir criar esses indicadores dentro da nossa empresa. E a Bloomberg tem um indicador que tem sido bastante citado, bastante utilizado, até para fazer negócios internacionais. E ele é especificamente voltado para a questão de igualdade de gênero dentro da empresa. E as perguntas são aquelas perguntinhas que vão no rim, assim, e dá uma torcida. Quantas funcionárias tem? Qual é o cargo que está? Das promoções que foram feitas ao longo do ano, quantas foram de mulheres, quantas foram de homens? Assim, é aquilo que vai ali no rim, assim, e dá aquela doída na empresa, mas que, ao mesmo tempo, ajuda a tomar consciência. Se eu não quero divulgar qual seria a minha nota aqui neste questionário específico, nós podemos usar isso para fazer uma autoavaliação da nossa empresa, seja ela pequena, média, grande. Nós temos no Brasil muitas pequenas empresas e médias empresas que também precisam aderir a essas práticas e daqui a pouco utilizar isso para fazer um exame de consciência e ver quais são os pontos que a gente poderia trabalhar dentro da nossa empresa para melhorar essas práticas de igualdade. Então, tem os hiperlinks que vocês podem acessar sem problema nenhum. Nesse último questionário que eu trouxe, ele está dividido em 5 grandes blocos de questionamento: liderança e retenção de talentos, igualdade de remuneração e paridade salarial, cultura inclusiva, políticas anti-assédio e marcos externos.
Então, vale a pena a gente, pelo menos, se apropriar desse material para entender que está tendo, sim, passos de desenvolvimento, mas que a gente ainda tem um gap muito grande, um passo muito grande para dar, porque 132 anos é muito tempo para a gente corrigir algo que poderia ser corrigido num tempo muito menor. Com isso, eu agradeço, acho que eu passei um pouquinho dos 40 minutos, mas espero ter contribuído com algumas ideias para melhorar as nossas práticas do Szinho ali, do ESG. Excelente, professora. Nossa, super legal sua palestra. Muito bom mesmo. A gente já sai assim, até motivada a fazer coisas, a sair, querer já sair, fazer, mudar, fazer. Vamos agir em relação a isso. Mas eu gostaria de deixar aqui, então, meu muito obrigada. E eu vou pedir para. Tem uma pessoa aqui, deixa eu só ver aqui no chat, que ela colocou uma pergunta grande. Se depois tu tiver a oportunidade de abrir o microfone e falar direto com a professora Rafaela. Rafaela, você gostaria de fazer essa pergunta direto com a professora? Que ela fez um comentário, professora, falando de uma pesquisa que houve no ano passado. Rafaela, você pode comentar com a gente aqui? Faço. Gente, desculpa até com a câmera fechada, porque eu tô aqui em São Paulo, tô indo no escritório, tá? Então, na verdade, eu vi que teve uma consulta pública o ano passado da B3 sobre essa pauta, né, diversidade em conselhos. E essa consulta pública teve bastante repercussão, porque ela, enfim, teve bastante ofensa, insultos, etc. Mais ou menos, se eu não me engano, 180 ou 183 insultos, né, bem determinados, assim, de uma consulta de 250 questionamentos, mais ou menos, e ela não pôde nem ser aberta, né, o resultado dela. E a minha pergunta é muito mais: houve novos movimentos do mercado sobre essa, né, a forma de conduzir isso, ou há uma perspectiva do mercado, pelo menos das companhias abertas, ser um tema meio que top-down, como forma de acelerar isso, pelo menos dentro das organizações, solicitando a obrigatoriedade de membros mínimos, né, dentro de conselho, diretoria e comitês? Bom, Rafaela, muito oportuna a sua pergunta, ótimo ter lembrado dessa consulta pública que foi feita. Isso, acho que assim, o primeiro ponto é que reflete justamente o que a gente estava conversando a respeito de determinadas presunções, né? Por que será que esse questionamento ofende tanto? E por que será que a gente se sente, às vezes, tão pequena ou desempoderada ao dizer que existe essa desigualdade, que essa desigualdade precisa ser superada em termos numéricos? Mas essa é a realidade hoje vivida, né? De fato, há uma representatividade menor e não dá para se falar em igualdade tendo esse tipo de representatividade que a gente tem. Algo está errado para a gente ter esses números que a gente tem. Ponto. Isso é matematicamente claro, pelo menos na minha leitura. Eu não conheço, Rafaela, nenhum novo movimento a nível Brasil para retomar esse tema. E, inclusive, acho o nosso questionário, aquele pratique ou explique, né, da CVM, muito pobre nesse quesito, dado o avanço mundial que se tem. Porém, apesar de não ter esse desenvolvimento nacional tão aflorado, né, eu percebo que as companhias que são multinacionais e que, portanto, precisam aplicar políticas que tenham uma abrangência maior, acabam tendo esse top-down, esse tom top-down, o que maximiza a chance da gente retomar essa discussão no Brasil de uma forma mais racional, né? Não é um debate acalorado, nenhum pedido de consideração. É, de fato, como nós vamos fazer para resolver esse problema, porque ele é um problema existente. Então, o que eu vejo aqui no Brasil ainda é tímido o movimento, infelizmente, na minha percepção, nas empresas com as quais eu tenho contato, nas conversas que eu tenho com o pessoal da B3, de fato é um movimento tímido, ainda em âmbito nacional, o que faz com que a gente tenha que ter muito mais força, porém as empresas nacionais concorrem com empresas multinacionais. Em um dado momento, isso vai acabar sendo mercadologicamente impositivo, pelo menos essa é a minha leitura. Perfeito.
Só um comentário aqui que eu achei sensacional pensar sobre isso, né? Você falou da igualdade deve estar na finalidade que vamos atingir. Você mostrou a figurinha dos meninos em cima do livro, né? Eu achei isso muito legal, porque a gente sempre pensa assim, em igualdade de uma forma, não na finalidade. E isso muda todo o histórico, né? A mesma coisa, você comentou, a mãe que tem que levar o filho na escola. Pô, isso é o pai que tem que levar o filho na escola. Isso é um pai viúvo. Ou, né, se é um casal que acabou de adotar uma criança, essas questões todas. Então, pensar sobre isso, colocar isso nas políticas de compliance dentro da empresa, assim, acho que é essencial para justamente trazer essa valoração para a empresa, né? Sabe, Carla, eu tive a oportunidade de conversar com uma CEO uma vez, e ela disse que férias é sempre um problema, porque a gente tem 12 meses no ano, a empresa trabalha 12 meses no ano, mas todos os trabalhadores da empresa têm um mês no ano que estão fora. E aí, diz assim, poxa, qual é o critério para dizer quem é que vai tirar férias em dezembro, janeiro e julho? Todo mundo quer tirar férias nesse período, todo mundo quer sair Natal e Ano Novo, todo mundo quer tirar férias em dezembro, não dá para esvaziar a empresa em dezembro. Qual vai ser o critério para definir quem tira férias em dezembro e janeiro na empresa e quem vai ter que tirar em outros meses? Ter filhos em idade escolar. Quem tem filhos em idade escolar tem prioridade de tirar férias em dezembro e janeiro. E já não é um problema. Isso foi, assim, absorvido dentro da cultura da empresa. Pessoa que está lá e que não tem filhos, e aí é tanto faz ser homem ou mulher, tá, gente? Mas, assim, simplesmente o ter filhos, muitas vezes, é um embaraço para a contratação ou para a manutenção do profissional na empresa. E nessa empresa específica, a questão férias foi resolvida dessa forma. Tem prioridade quem tem filhos em idade escolar. Ponto. Simples assim. Os outros que tirem nos outros períodos. Vão viajar para a Europa em março. Paciência, não vai passar Natal em Nova York. Pois é, não vai. E até mais barato, né? Só viajar fora da temporada. Muito bem. Professor Helen, eu acho que uma reflexão que eu faço numa da sua fala, quando você comentou da questão das mulheres em posições de liderança, cargos de CEO, sempre é um extrato de companhias abertas, né? Porque são informações públicas, de alguma forma a gente tem mais acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação. Sim. Esse número chama atenção, né? Você comentou lá que 1%, né, ou 1%, menos de 1% ocupam cargos de CEO, por exemplo, nas companhias, e 15% que você comentou que são cargos de liderança de maneira geral. Só que, assim, o extrato, né, a população ou a base analisada é para companhias abertas. A gente está falando de 450 empresas ali que estão no estado, né? Então, quando a gente amplia isso aí para o Brasil, que tem milhares de empresas, né, sei lá quantas empresas tem no Brasil ativas, e eu acho que esse percentual cairia ainda mais, né? Sem sombra de dúvida, assim, mulher, assim, empresa, uma empresa limitada, uma empresa familiar, enfim, não importa ali a estrutura da empresa em si. Mas aí seria uma estatística muito pior do que você apresentou. Então, realmente é um assunto que a sociedade como um todo precisa evoluir muito, né? O Brasil, o mundo como um todo precisa evoluir muito, porque realmente não existe essa disparidade muito grande em relação às mulheres ocupando um cargo de liderança mesmo. Então, eu só estou trazendo essa reflexão porque, novamente, a gente sempre se baseia em dados públicos, né, daquele que a gente tem acesso, tem outras pesquisas também, mas quando eu penso nesse outro universo que não está entre as companhias abertas, nossa, a estatística seria muito pior, então, né? Mas sabe, Ronaldo, esse é um problema que me parece que a gente tem, que é de dados. Não é nem do que a gente vai fazer para corrigir isso, mas a gente só começa a se dar conta de um problema quando a gente tem um dado objetivo para, de fato, olhar, né? Não é mimimi, não é choradeira, pô, tá esquisito isso aqui, não tá nem próximo do meio a meio, então tem alguma coisa que precisa melhorar. Só que como é que a gente vai ter esse dado se esse dado não for divulgado de uma forma coerente? Então, é por isso que eu acho super legal esses reports que foram desenvolvidos, ou essas métricas de pratique e explique, porque senão a gente não tem a informação. E se a gente não tem essa informação minimamente sistematizada, naqueles pontos que são importantes, bom, quem são as pessoas que estão em cargo de liderança, quem são as pessoas que estão no conselho, quem são as pessoas que estão presidindo o conselho, quem são as pessoas que foram promovidas ao longo do ano, volume de bônus, homem versus mulher, quem é que recebeu mais bônus? Faz sentido? Não faz sentido? Se a gente não tiver a informação, a gente não consegue corrigir o problema. E a gente não tem nenhum mecanismo para ter essa informação. Então, eu concordo com você. Na minha percepção empírica, se a gente fosse olhar assim,
todas as empresas, a gente veria que esse número, inclusive, é bem menor nas demais empresas. Dificilmente a gente vê um homem servindo cafezinho. Dificilmente a gente vê uma mulher na função de liderança máxima dentro daquela instituição. Então, isso não está em lugar nenhum, mas é uma percepção empírica. Agora, a partir do momento que esse dado estiver em algum lugar, a gente começa a conseguir falar sobre ele com um pouco mais de propriedade e começa a ter até um critério para ver, melhorou, piorou, por que será? Será que falta profissional? Às vezes falta, vou dizer, às vezes falta. Tinha uma empresa que estava procurando mulher para botar no conselho, mas não achava uma profissional que servisse para o perfil da empresa. Falta. Pode ser? Pode, mas a gente precisa identificar onde é que está o problema para conseguir corrigir. Sem dados, a gente não consegue fazer isso. Então, eu sou super fã assim, de pesquisas, de questionários que viabilizem que a gente possa tomar decisões mais inteligentes nas nossas organizações. Ou seja, professora, a falta de dado aumenta ainda mais a nossa preocupação em relação a essa temática, né? Essa é a grande questão. Exatamente. E essa questão da percepção empírica, né? Você até comentou que a mulher às vezes não se sente capacitada para exercer determinadas funções. Mas a gente não está aqui só em defesa das mulheres, também é uma questão de diversidade de gêneros. Então, os homens, será que se sentem capacitados para exercer determinadas funções, servir o cafezinho e tudo mais? Eu digo isso porque, recentemente, eu tive uma experiência inusitada aqui, num salão de beleza em Indaiatuba. Eu marquei para fazer a unha, um salão novo, e aí fui recepcionada por um manicure homem, né? Então, aquilo já foi um choque, né? A gente, quando vai fazer a unha, a gente não pensa que um homem vai fazer a nossa unha. E ele estava lá, super envolvido com a mulherada e tudo. Só que, assim, ele mal cabia naquele carrinho da manicure, que é uma cadeirinha pequena, né? E ele sentava assim, com o joelho perto do rosto. Falei, nossa, você está confortável aí? Você não quer sentar em outra cadeira? Ele, não, já acostumei. Quer dizer, não é normal a gente ver isso. Ele fez minha unha super bem, bateu um papão comigo, assim, mas será que estamos preparados para essa questão de todo mundo pode fazer aquilo que realmente quer, né? Eu achei muito interessante essa experiência que eu tive. Ótima mesmo. E pensar nisso, poxa, será que se o homem quer ser manicure, por que não? Então, vamos adaptar um carrinho melhor para ele. E vice-versa, se uma mulher quer estar em posição de liderança, então vamos possibilitar que ela tenha capacidade e empoderamento para isso, né? Exatamente. A gente tem que normalizar isso, é só uma atividade econômica, né? Isso. É uma profissão. Uma profissão, normalizar e tudo mais. Excelente, muito bom. Exato. Acho que Deixa eu ter mais perguntas aqui, a Giovana, né? Giovana, gostaria de abrir o áudio para falar para a gente aqui a pergunta? Na verdade, é um comentário que ela falou sobre as férias e eu lembrei dos feriados. Eu dei o exemplo do carnaval, que no Brasil ele é ponto facultativo, mas as escolas param. Aí os pais que trabalham nas empresas que, tipo, não adicionam ele como o carnaval como feriado, tipo, os pais têm que ficar trabalhando. Aí como que fica a opção, tipo, quem vai cuidar dos filhos? Às vezes a pessoa não tem com quem deixar os filhos. E às vezes, tipo, ela tem que faltar e vai descontar do salário dela como falta. Mas, de novo, tem que ser interessado dentro da empresa e se criar um programa nesse sentido e que valha para todos, né? Sim, eu acho que é bem relevante a preocupação e tem que ter um posicionamento claro da empresa e não pode gerar discriminação, quer seja de homem ou de mulher que venha a necessitar dessa abertura, mas se criar algo nesse sentido, quantos dias eventualmente poderia optar por não vir à empresa em função de uma necessidade. Mas aí vem os livrinhos, né? Quais são os livrinhos que a gente vai botar aqui para o tipo de função exercida? Porque daqui a pouco, se a pessoa que está com um filho que não vai ter aula é CEO da empresa ou é presidente do conselho, ela não pode dizer, eu não vou na reunião do conselho porque eu estou com meu filho aqui. Espera-se que ela consiga solucionar esse problema. Agora, talvez, para outro tipo de função, seja necessário se fazer esse... Então, assim, os livrinhos que vão servindo de suporte, eles vão variar de acordo com a necessidade da empresa, necessidade da pessoa e a vontade da empresa de viabilizar que aquele cargo possa ser exercido sem que a pessoa tenha vergonha da sua condição de vida. Eu tenho filho, eu não posso dizer que eu tenho filho, eu não posso dizer que eu vou faltar por causa disso. Gente, quem tem filho, tanto faz, eu ou minha mulher, e vai ter que dizer a mesma coisa, né? Mas de alguma forma esse cargo ficou em cima da mulher. Com certeza. E alguém mais gostaria de fazer uma pergunta aqui? Que eu tenho mais um comentário.
E essa questão de ter vergonha da situação, hoje nós não temos não só essa questão dos filhos, mas assim, eu, inclusive, estou vivenciando isso, que estou com pais idosos e com problemas de saúde. Então, assim, acompanhar o pai e a mãe numa consulta, acompanhá-lo, né, já está ficando normal, porque eles começam a ficar velhinhos, você não consegue mais deixar que eles vão sozinhos ao médico. Então, você também tem que se cuidar com outras situações, não só de filhos, mas também de pais, por exemplo, né? Mas são situações da vida. Sim, é a preocupação com o S, é o lado social que faz parte do conteúdo da empresa e que, de novo, se isso não se transformar em um índice objetivo, em um questionamento objetivo, e se isso não puder ser tratado com racionalidade para criar esses apoios necessários, é que a gente vai levar aí, com sorte, 132 anos, mas a minha vontade era que esse tempo fosse abreviado, assim, eu gostaria que, né, sei lá, minha neta pudesse ter um ambiente de trabalho melhor do que o que a gente tem hoje. Entendi, não, ótimo. Alguma outra pergunta, gente? Deixa eu ver, tem mais aqui. Eu ia chamar agora meu colega Éder, que está aqui, mas ele está com problema de energia, vou ver se ele volta. No chat não temos mais questões, tá, Carla? Mas Não fiquem à temos vontade, mais, pessoal, né? de abrir o áudio aí e interagir também. Inclusive, não só fazer perguntas, mas se vocês quiserem compartilhar alguma experiência, alguma vivência que vocês tiveram, seja na perspectiva profissional ou pessoal também, gente, fique à vontade. Acho que aqui é uma troca de experiências mesmo. Bom, cara, eu acho que se ninguém tiver mais algum comentário, até em benefício das pessoas que estão migrando para outras reuniões, acho que seria importante a gente avançar para o fechamento aqui. O que você acha? Você comentou que tinha mais uma pessoa que queria falar, cara, é isso? Não, um colega meu que ele estava aqui até agora, né? Ele é da Invest Smart aqui de Indaiatuba, uma empresa ligada à XP. Ontem eu fui no evento dele e agora eu ia chamá-lo até para comentar que foi um evento muito interessante também, que Legal. tinha tanto mulheres como homens palestrando. Acho que isso é legal, trazer essa diversidade para todos os níveis, né? Mas uma pena que ele acabou de comentar que ficou sem energia aqui. Eu acho que, enquanto isso, Ronaldo, a gente poderia fazer aqui um agradecimento especial aos nossos patrocinadores do IBEF, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu até ia começar agradecendo a professora Hela, mas a gente deixa por último, né? Deixa por Mas, último. pessoal, acho que a gente, nesse evento do IBF, é importante agradecer primeiramente o Flávio e a Bárbara, que sempre nos apoiam nos bastidores, na organização dos eventos, enfim, é o nosso time, é o time dedicado do IBF que nos dá todo o suporte para viabilizar esses eventos aí para todos vocês, né? E aí também queria aproveitar para agradecer aos nossos mantenedores, e aí agradecer a PwC, a Deloitte, a Unimed Campinas, a Lemos Advogados, a Apter, a Finocchio e Ustra, e a mais recente Grant Thornton, né, Flávio, que passou a ser nosso novo mantenedor. Perfeito? Acho que não esqueci de ninguém, certo? Certinho, não esqueceu de ninguém, não. Ah, então tá bom. Então fica aqui o registro também que, querendo ou não, os mantenedores é o que dão suporte para manter toda a operação do IBF como um todo, obviamente além dos nossos associados. Eu acho que um tema importante, pessoal, depois recomendo a todos vocês acessarem o site do IBF. Temos um aplicativo, né, que lá vocês conseguem ver todas as agendas de eventos, tem os alertas, vocês conseguem muito conteúdo que podem ser acessados, não somente do Comitê de Compliance, mas da revista IBF, eventos, enfim. Como o Flávio comentou um pouco mais cedo, acho que tem muita coisa legal, tanto no site quanto no aplicativo, tá? Com Aí, certeza. Carla, volto a palavra para você também, antes das considerações finais da professora Hela. Muito bem. Então, mais uma vez, assim, gostaria de agradecer a todos, né, que dedicaram essa 1 hora e pouco aqui da nossa manhã de sexta-feira, né? É tão relevante, é tão difícil a gente se organizar para poder participar do evento e poder, né, pensar sobre alguns temas, porque às vezes nós temos que justamente parar a agenda para pensar sobre temas relevantes, né? E essa questão da diversidade, né, e trazer isso para dentro de uma pauta de compliance nas empresas, ela é fundamental, porque a professora Hela mostrou aí todos os dados. Imagina esperar 132 anos para a gente ter Mas, uma... né? Pelo amor de Deus, né? Nós já tivemos tanta luta, e pensar assim, não só sob o ponto de vista, vamos defender as mulheres, mas defender a igualdade, né? A defender a paridade entre todos. Você quer ser caminhoneiro, quer ser pedreiro, quer ser manicure, quer ser líder do conselho, todo mundo pode, né, ser aquilo que quer, independente do seu gênero. Acho que isso é muito, muito, muito importante, né?
Mas, assim, em especial aqui, eu gostaria de agradecer a professora Hella pela excelente palestra, muito obrigada, todos os temas, né, o seu material, vou deixar aqui, Bárbara, vou mandar para você poder compartilhar com o pessoal que se inscreveu aqui no evento, o material da professora Hella, que ela disponibilizou para nós. O evento vai ficar gravado também, para quem quiser, né? Mas, assim, muito, muito obrigada, professora. Então, eu passo a palavra para você agora, para essas considerações finais. Não, Carla, eu aproveitei muito a nossa manhã aqui, gostei dessa troca de experiências, acho que, de novo, é um assunto que está em desenvolvimento, em construção, nós estamos construindo essas fronteiras, nós estamos trabalhando para a superação desses índices que não são os mais favoráveis, então foi muito legal a gente ter podido fazer essa troca, agradeço ao convite, agradeço ao IBEF, torço que nós possamos nos ver em outras oportunidades. Eu mesma vou baixar o aplicativo, vou conhecer melhor o site, vou participar dos eventos de vocês. Fiquei empolgadíssima com todo o trabalho que vocês estão fazendo. Então, fica aqui o meu muito obrigada pelo convite feito. E eu continuo à disposição. Se houver necessidade da gente conversar depois, se alguém ficou aí com uma dúvida ou aquela resignação, assim, que quer trocar uma ideia depois, estamos à disposição para a gente continuar esse bate-papo numa próxima oportunidade. Ótimo. Eu, só retomando aqui, a nossa colega Eliane está mandando recadinhos aqui do IBF Mulher. Eliane é coordenadora do IBF Mulher. Eliane, nós comentamos um pouquinho do seu comitê na hora do coffee break aqui, foi das 8h30 às 9h, mas ela está assim, né, mandando aqui um recado. Olha, participe assista os podcasts. Vou assistir, Eliane, vou assistir. Vamos junto, essa pauta é nossa. Pode comentar, Eliane. Enfim, eu entrei um pouquinho depois do início do evento, mas, assim, queria parabenizar, foi, assim, excelente, todas as colocações, reflexões muito importantes, né, e a gente acabou falando um pouco disso também num dos podcasts do IBF Mulher, então é por isso que eu quis contribuir. A gente fala muito de temas e da condição da mulher, né, tem várias coisas interessantes que vão ser publicadas aí sobre sororidade, sobre a questão do assédio sexual, moral, então são todos assuntos aí que permeiam esse ambiente, né, e as dificuldades, os desafios, na verdade, que a gente tem dentro do nosso ambiente corporativo. Então, eu queria deixar a dica aí também para complementar e as pessoas poderem prestigiar um pouquinho esse cantinho que a gente está produzindo de coisas aqui também. Muito legal, Eliane. Tenho certeza que eu vou entrar ali para ouvir o que vocês estão desenvolvendo nesses podcasts. Muito legal. Meu colega Éder Prado conseguiu entrar aqui, Éder, só para a gente dar uma palavrinha. Está ouvindo a gente? Oi, Carla, consegui, você me ouve? A gente está te ouvindo com um pouquinho de atraso, assim, na palavra. Mas, assim, já comentei aqui que você é da Invest Smart aqui de Indaiatuba, uma empresa filiada da XP, e ontem nós estivemos presencialmente num evento de finanças que foi excelente. Eu gostaria aqui de agradecer e pedir para você comentar, Éder, não sei se você conseguiu assistir a palestra toda, o que você achou do evento? Eita! O Éder está com problema de energia elétrica no condomínio dele, ele tentou entrar pelo celular. Oi, Carla, eu acabei... Ixi, Éder, a gente não está conseguindo te ouvir. Problema no link dele. Problema do link. Mas não tem problema, fica para uma próxima. Flávio, para a gente poder encerrar aqui então a nossa manhã, seus agradecimentos também aí com relação ao IBF. Bom, como o Ronaldo disse, né, agradecer novamente os nossos mantenedores, que sem eles tudo isso aqui não seria possível, em especial aos dois coordenadores, Ronaldo e Carla, que nos brindaram na manhã de hoje com a presença da doutora Hella. Doutora Hella, a gente fica à sua disposição. Se quiser participar de nossos eventos, fica um convite para você degustá-los. E quem sabe virar uma associada e quem sabe ter a nossa próxima convidada no podcast. Olha só, que legal. Muito obrigada. Pode ter certeza que nos veremos em outras oportunidades. Então, tá Vai ser joia. um prazer recebê-la. Não, e o Éder, ele já tem aqui também, ele tem outras mulheres para convidar, eu vou colocar vocês dois em contato também, que vai ser bem legal. Muito Gente, bom. então, muito obrigada, né? De novo aqui, vamos encerrar então o nosso evento, vamos agora para nossas atividades diárias, já com outras ideias na cabeça, para a gente poder, de fato, colocar em prática o que a gente aprendeu aqui hoje. Então, muito obrigada, uma excelente manhã a todos e excelente fim de semana.
para todos Valeu, nós. Carla. Obrigado, pessoal. Professora Hela, muito obrigado mesmo. Bom final de semana para vocês, pessoal. Abração. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.